Olá, alunos, seja muito bem-vindo, alunos e alunas, à nossa aula palestra, de bioética e pesquisa. Então, antes de mais nada, quero agradecer bastante aqui o convite da nossa liga e dar os parabéns aí para todos eles, para todos os participantes. Obrigado também à nossa coordenadora Renata, que sempre nos incentiva e nos apoia. Tá? E obrigado a vocês, é claro, por participarem desse excelente evento científico que vai sempre agregar para vocês qualidade no estudo de vocês e, consequentemente, no profissionalismo de vocês. Vamos à aula, então. O que é importante a gente lembrar e falar antes de dar continuidade à aula de vocês? Que vocês sejam todos sempre bem-vindos e que mantenham a calma. Muitas vezes a ansiedade faz com que a gente atropele algumas informações e não entenda muito a importância da teoria. É claro que a prática ela é bastante importante, mas também a teoria faz com que nós tenhamos, que nós demos e que nós damos o nosso diferencial de forma mais eficaz. Então, o planejamento junto com o conhecimento e, consequentemente, claro, o estudo da teoria, ele traz uma base muito solidificada para que a gente possa aplicar a prática de forma plena, ok? Antes de mais nada, a gente aqui na bioética vai falar bastante da bioética em primeiro lugar. Vamos classificar, mostrar o que é bioética, vamos falar sobre a bioética e depois sim trazer para o lado da pesquisa, que é uma das partes da bioética. Né? E antes de eu começar a falar em bioética, eu quero falar bastante da humanização na saúde. A grande carência hoje, não só na saúde, mas também em muitas ações que a gente acaba tratando, que a gente acaba tendo compartilhamento com o público, é a humanização. E na saúde não poderia ser diferente. Então é muito importante que hoje as pessoas tenham essa conscientização da humanização. Como é importante, como as pessoas querem ser ouvidas, como as pessoas querem ser olhadas nos olhos, como as pessoas querem ser tratadas com dignidade, como as pessoas querem e precisam de um atendimento humanizado. E na saúde não seria diferente. Então é bastante importante que antes que você dê continuidade nesse slide, nessa aula, nessa prática, ou mesmo num curso técnico ou graduação ou pós-graduação na área da saúde, vamos falar especificamente aqui na área da saúde, é bastante importante que você tenha em mente a importância de se ter uma humanização. E humanização, pessoal, não é simplesmente falar bom dia e ter um sorriso. Humanização é se colocar na pessoa que está sendo atendida, se colocar no lugar da pessoa que está sendo atendida. Humanização é você entender aquele paciente que, por mais que naquele momento você não possa trazer para ele uma resolutividade no que ele está pretendendo ou precisando, mas que você possa trazer um atendimento digno. E dignidade é chamar uma pessoa pelo nome, dignidade é você acolher aquela pessoa, é você encaminhar aquela pessoa. Então tem muitos pacientes que estão, vou dar um exemplo simples aqui, às vezes até em fase terminal, num câncer, por exemplo, em que ele não precisa, e muitas vezes nem tem mais o que se fazer em termos de medicina, tecnologias e tudo mais para aquele paciente. Mas a dignidade na sua dor, naquele momento que ele está vivendo, é bastante importante. Então, por isso que antes de conceituar a bioética, eu quero tratar aqui com vocês e dar esse feedback, esse conselho, essa informação sobre a humanização na saúde. E essa humanização vai ser de suma importância para que esse paciente consiga ter um sucesso maior no seu atendimento. E assim vamos então ao conceito do que é humanização. Então, humanizar é tornar-se humano, adquirir novos hábitos mais apropriados sob o prisma da ética e da moral, distanciando-se da ignorância, estupidez e desamor. Vejam que louco, né? Que coisa tão forte que a gente fala sobre esse conceito, como eu já disse anteriormente. E aí sobre a teoria, pessoal, quero falar que sempre é muito bonita a teoria, né? Então a gente tem uma teoria sobre aquilo,
sobre como fazer aquilo, e a bioética ela vai tratar muito sobre isso, ela vai falar muito de teorias, mas é importante que a gente também tenha a prática, ok? E aí, muitas vezes, sobra teoria e falta atitude. Então, as pessoas hoje elas estão muito pragmáticas, estão muito protocolares sobre a bioética. O que eu tenho direito ou o que eu não tenho direito. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas as pequenas ações, as ações simples, as atitudes simples, já podem trazer muita, mas muita dignidade e humanização no nosso atendimento. Então, muitas vezes falta atitude de você ter um olhar, um gesto. Por mais que agora nós estamos em época de pandemia e esse toque que aí mostra na foto talvez não seja possível, mas um olhar para aquela pessoa já pode ajudar bastante aquele paciente na sua recuperação. E aí o que nós temos que agradecer também, claro? Os colaboradores, ainda mais hoje, a gente sabe o pessoal que está na linha de frente da saúde, né? Os colaboradores que fazem toda a diferença nos mais diversos atendimentos na área da saúde. As pessoas do bem, né? As pessoas do bem hoje são pessoas que estão totalmente voltadas a esse olhar, ao comprometimento dos profissionais de saúde, às ações que estão sendo desenvolvidas, constantemente aprimoradas, ao nosso SUS, que, assim, hoje a gente vê a diferença na saúde no mundo e do Brasil, por mais que o SUS tenha o seu déficit orçamentário, a gente tem que agradecer bastante ao SUS, a esse Sistema Único de Saúde que contempla desde aquele que tem mais condições financeiras até o que não tem condição nenhuma de forma igualitária. Aos profissionais, como eu já citei, e as ações bioéticas que estão cada vez mais sendo aprimoradas e principalmente a ação dessa bioética na vida das pessoas. Ouça mais e construa histórias coletivas. Então as pessoas estão aprendendo a ouvir mais, a construir histórias com outras pessoas, a sair um pouco do individualismo. Eu fico muito feliz hoje quando eu olho, comparando a época de quando eu comecei na saúde, isso há mais de 30 anos, né? Eu comecei muito novo, mas eu fico muito feliz de ver hoje que as pessoas estão atentando mais para o coletivo e tirando um pouco esse individual, né? Esse individualismo que acontece muito nos atendimentos, onde se segue apenas protocolos e não se observa o que realmente o paciente precisa, né? É claro que a teoria é importante, o protocolo é importante, mas a gente construir histórias coletivas, um todo, para que todos possam usufruir cada vez mais dos serviços de saúde de forma mais prática, mais amigável e mais acolhedora. Se um problema tem solução, pessoal, vamos focar na solução. Vamos focar na solução. Ah, mas por que você está aqui? O que você aconteceu? Então a bioética já começa aqui. Eu não posso julgar que esse paciente está com câncer de pulmão, por exemplo. Ah, mas também quem mandou fumar a vida inteira? Quantos profissionais eu escuto falando isso? Mas quem mandou? Não existe isso, pessoal. Tá? Vamos focar na solução, o que eu posso agregar naquele momento para aquelas pessoas. É claro que campanhas preventivas e de qualidade de vida e saúde, que é o que eu mais trabalho, são muito bem-vindas. Mas a gente trabalhar na solução naquele momento. De nada, perdão, pessoal, engasguei. De nada vai adiantar você focar no problema. E nós, na saúde, profissionais, temos esse olhar na solução. Vai ajudar bastante os nossos pacientes. Pessoal, quero citar aqui algumas atitudes bastante eficazes, né? Para que a gente possa trazer, então, justamente esse olhar, como eu estou citando para vocês. Então, algumas atitudes eficazes, né? Uma delas é cultivar a espiritualidade, seja ela qual for. E vejam bem que aqui eu não estou falando de religião, tá? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de espiritualidade. Cuidar da sua alma, tendo a crença que você tem. Vamos doar primeiro para depois receber. Vamos aprender a nos doar e você pode ter certeza que isso vai ter um retorno muito grande para você. Vamos focar no aqui e agora, como eu disse, vamos focar na solução.
não culpar ninguém pelos seus problemas. Ninguém é culpado por nada que acontece na nossa vida, somente a gente, tá? Vamos manter a intenção no futuro, mas a atenção no presente. Vamos viver esse presente. Vamos nos abrir a novas possibilidades e ter uma missão na nossa vida. É bastante importante, pessoal, que a gente tenha uma missão na nossa vida, tá? Para que a gente tenha um objetivo e com isso ter um crescimento. Isso vai nos ajudar bastante. Pessoal, antigamente as pessoas ofereciam atenção e cuidados humanos aos pacientes. Elas acolhiam esse paciente, mesmo sem ter muita tecnologia. Então, como que era? Não existia muita tecnologia. Então, médicos, clínicos gerais, em geral, né, eles tinham nesses pacientes, eles tinham nessa comunidade uma atenção voltada para aquele paciente. Então, tinha um exame do toque, tinha toda a anamnese nesse paciente. Hoje, muitas vezes, você vê o paciente, como está mostrando na figura ali, né? Apesar de ser ainda de 2012, mas muito real, todo mundo, ou a grande maioria, né? Todo mundo é muita gente, mas a grande maioria olhando para o paciente através de um monitor, os seus exames, os seus resultados. Então, a tecnologia é muito importante. É interessante a gente citar que a tecnologia ela é muito importante, mas é importante salientar que o ser humano é mais importante que tudo isso. Então, muitas vezes o que o paciente sente é a falta daquele toque, daquele contato, daquele olhar que a gente já falou no início, tá? Então, a ciência hoje tem muito a oferecer, mas as pessoas não oferecem mais nada além da técnica. E muitas vezes o paciente ele quer simplesmente ser ouvido. Ele quer simplesmente que as pessoas entendam o que ele está passando. E você já resolveria muito dos seus problemas, tendo esse acolhimento. O doente passou a ser considerado um instrumento de aprendizagem, né, de estatística e pesquisa, que é o que nós vamos falar um pouco até logo mais à frente, passando a representar uma fonte de recursos econômicos para a organização. Então as pessoas veem essas pessoas simplesmente como números. As pessoas enxergam esse paciente muitas vezes como um número. Essa cirurgia compensa, esse procedimento compensa, essa medicação tem que ser isso ou aquilo, né? É claro que a gente sabe que no mundo que a gente vive, a fonte de recursos ela é importante. Nós vivemos onde o dinheiro é importante, mas ele não pode ser o principal. Ele não pode ser a nossa fonte principal de um olhar. Então é importante que a gente lembre que esse ser humano é quem mantém as nossas instituições de saúde vivas. Nós vivemos para ele e não eles vivem para nós. Então esse recurso econômico é importante, mas mais importante que isso é o paciente que está ali representando esse recurso. Ok? Pessoal, humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças no processo de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Isso eu retirei de uma fonte no portal de saúde. Então, eu preciso incluir as pessoas nas suas diferenças. Eu preciso incluir essas pessoas dentro de um todo e não excluir, não discriminando, não julgando, não citando as diferenças, mas sim incluindo essas pessoas de uma maneira que eu estimulo cada vez mais as diferenças e respeitando essas diferenças nesse indivíduo de forma individual, mas num todo. Cuidado, gente. O que é cuidado? Cuidado é uma ação integral entre as pessoas com efeitos e repercussões de interações positivas entre os usuários, profissionais e instituições. Então nós vamos interagir entre os usuários, entre os profissionais, entre as instituições, traduzindo isso em atitudes, tais como tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. Então, como eu citei anteriormente para vocês, é bastante importante que a gente tenha essa noção, esse referencial, que a instituição por si só, né? Vou dar um exemplo, um hospital.
um posto de saúde, ele não tem sentido de estar ali se não for pelo paciente e também pelos profissionais que ali estão. Sem os profissionais, eu não tenho instituição. E os profissionais não têm o que fazer ali, ele não tem o que fazer ali sem os pacientes. E os pacientes também precisam respeitar, por mais dolorido que seja o momento que ele está ali, por mais que seja dolorido o momento que ele está ali, os profissionais. E entender que aquela instituição também existe para acolher. Por que eu estou citando isso? Porque um está integrando-se com o outro e assim por diante. Vamos então definir ética. Então a ética refere-se ao que é certo e errado, é a conduta moral. Já dizia Aires em 2004 que ele analisa a ética no trabalho em saúde a partir de um caso que atendeu um centro de saúde onde atuava como médico. Então, ela refere-se ao que é o certo ou errado e a conduta moral. Tá? Então nós vamos definir ética e depois a bioética. O que é moral? Refere-se às regras de conduta já instituídas de acordo com os valores e costumes de determinado grupo social e em determinada época. Relaciona-se com o que se deve ou não fazer. O fato de grande parte da população não ter o acesso à saúde pública no Brasil representa, por exemplo, uma agressão à moral dos indivíduos, visto que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, falando entre a ética e a moral, pessoal, eu vou dar um exemplo simples para vocês, que eu sempre gosto de falar isso em sala de aula, eu sempre cito. Usar biquíni é uma falta de ética, é uma falta de moral? Depende. Depende de onde você está. Se você está numa praia, não. Apesar que isso também, dependendo da época, já foi. Mas se você usa um biquíni numa igreja, moralmente falando, eticamente falando, não é um lugar adequado. Então isso é interessante a gente entender, né? Que de acordo com valores e costumes de determinado grupo social e em determinada época. Então você vai se relacionar-se com isso, ok? E aí a bioética, que é a ética da vida. Esse termo ele tem origem grega, bios, que é vida, e ética, que é costumes, valores de determinada sociedade em algum momento histórico, como nós já citamos anteriormente. E o objetivo é alcançar esses benefícios e assegurar a integridade dos seres humanos, defendendo o princípio da dignidade humana. Então, por que isso é bastante importante? A gente entender esse termo. Porque vai ter momentos que a gente vai precisar ter e manter alguns valores, mas o principal é a vida, ok? E respeitar esta vida. Então é por isso que eu gosto de citar e acho importante citar e tenho como meu mandamento de vida dentro da saúde como profissional que eu vou ter sempre os benefícios, tá? Eu vou buscar sempre alcançar esses benefícios da integridade do ser humano, seja ela qual for, claro, respeitando o todo como princípio também. E aí, pessoal, só falando um pouquinho do SUS, para a gente trazer isso, essa primeira parte, né? Eu preciso entender esses princípios doutrinários. A universalidade, né, que são um dos princípios do SUS, que é o direito à saúde a todos os brasileiros, a integralidade, que é a assistência integral ao indivíduo em seus diversos níveis de atenção, e a equidade, que é tratar os desiguais com a desigualdade a fim de alcançar a igualdade. Então vamos lá. A universalidade ela é muito simples. Direito a todos. Todos têm direito à saúde. Todos os brasileiros. Estamos aqui falando das leis do nosso país. Então aqui todos têm direito à saúde. Ah, mas ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem condições de pagar. Ele tem direito à saúde. Ah, mas ele não tem dinheiro nenhum. Ele tem direito à saúde. Ah, mas ele é da religião X. Ele tem direito à saúde. E assim por diante. Quando eu falo todos, aqui é todos mesmo. E a integralidade, o que ela quer dizer? Que o indivíduo, nos seus mais diversos níveis de atenção, ele tem direito. Então, se o indivíduo ele não tem uma perna, ele tem direito. Se ele fuma, ele tem direito. Mas e se ele precisa de um remédio, uma medicação mais simples? Ele tem direito. Mas o indivíduo, se ele precisa de um transplante de medula, ele tem direito.
Então é aqui que eu estou citando para vocês a importância de a gente entender a integralidade. E por fim, a equidade, que é tratar os desiguais com desigualdade, a fim de alcançar a igualdade. Um exemplo simples. Você precisa de uma dipirona, você tem direito. Você precisa de um transplante, você tem direito. E por fim, entender então que essa equidade, que vai tratar os desiguais com essa desigualdade, como eu estava citando, é justamente fazer com que esse indivíduo, por menor que ele tenha a sua dificuldade tratada e por maior que ele tenha ter a sua dificuldade tratada. Então, eu vou dar um exemplo bastante simples. O indivíduo que precisa de uma dipirona vai receber uma dipirona. O indivíduo que precisa de um transplante de medula, uma cirurgia, por mais complexa que ela possa parecer, ele vai receber. E aí, pessoal, vamos entrar então nas noções de bioética. Né? O que são essas noções? São citações, teorias básicas sobre como a bioética ela se desenvolve. E a partir daí, então, que a gente vai caracterizar depois, principalmente, as pesquisas, ok? Pessoal, a bioética, então, é uma disciplina recente, ela não tem mais de 40 anos, né? E é um estudo dos problemas éticos suscitados pelas pesquisas, manipulações com seres humanos, né? Seres vivos, perdão, e suas aplicações feitas principalmente por biólogos e médicos. E é claro, hoje eu coloco toda a área de saúde, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e por aí vai, tá? Então aqui eu coloquei biólogos e médicos porque foi onde começou-se a suscitar, né? Foi onde começou-se a levantar essas reflexões críticas sobre as situações e consequências da manipulação humana no referente à vida. Ela envolve disciplinas como a ecologia, a antropologia, a biologia, a ética, a psicologia, a sociologia, o direito e a educação, além da teologia, tá? Então é bastante importante, como eu sempre cito a vocês, que nós tenhamos esse referencial, essa noção de que ela é uma disciplina recente, está em constantes mudanças e aprimoramentos, até pela característica social e das mudanças de comportamento, e que essa reflexão ela sempre vai abranger as situações que a gente vive nas manipulações mais diversas, ok? E aí eu quero falar das principais características dessa disciplina, que eu vou me alongar um pouco mais, tá? Então ela tem uma abordagem interdisciplinar, ou seja, eu vou conhecer os dados das mais diversas disciplinas e analisar os fatores que dependem de várias ciências. Então ela não é uma disciplina simplesmente bióloga, farmacológica, teológica, a parte das leis e dos direitos, não é só isso. Eu vou ter que conhecer todos os dados das mais diversas formas, das mais diversas visões, dos mais diversos conselhos, para que eu saiba e entenda todo o olhar, todos os dados dos mais diversos. Ela tem uma abordagem secular, ou seja, não significa colocar as convicções religiosas de lado, mas as trocas não são feitas nesse nível. Então é óbvio que eu vou respeitar a religião de cada um, a crença de cada um, a informação que cada indivíduo carrega. Mas eu também preciso entender, um exemplo, fisiologicamente, do que a vida desse indivíduo, do que esse indivíduo ela depende, do que a vida desse indivíduo depende para ele continuar vivo. Então tudo isso eu preciso equilibrar, repito, respeitando as convicções, mas também colocando a vida desse indivíduo e o risco dele não ter essa vida também. Tá? Ela tem uma abordagem prospectiva, ou seja, ela assegura, tá, uma revivência da reflexão porque afastou a palavra moral, que se tornou um tabu cultural, e sobretudo porque adotou uma abordagem aberta e prospectiva. Então eu não vou analisar aqui a moral. Tá? Um exemplo simples, nós estamos agora, né, por mais que essa palestra é gravada, mas então ela não é atemporal, né?
Nós estamos agora em agosto de 2020. Nós tivemos, semana passada, uma discussão enorme sobre um aborto de uma menina que foi estuprada com 10 anos. Então, moralmente, existem alguns valores que aquelas pessoas, ou algumas pessoas, colocam. Mas eu também preciso entender a abordagem aberta, de forma aberta e prospectiva, a saúde daquela criança, a saúde daquele indivíduo, levando em consideração também a vida que habita dentro daquela criança. Por que eu falo criança? Porque pelo Estatuto do Adolescente, pela lei, ela é criança até os 12 anos. Então é importante, não só pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também pelo Estatuto Saúde, pelas características de atendimento à saúde. Mas enfim, diferentemente de eu olhar só um aspecto moral, eu preciso olhar o aspecto saúde. Eu preciso observar o que essa criança e como essa criança foi concebida também. Então, e aqui não tem certo ou errado. Tem o que se precisa naquele momento fazer por aquele ser humano. Eu tenho também uma abordagem global, a pessoa é composta por corpo, espírito, inserida numa família e influenciada por um meio. Então isso também vai influenciar nas ações a serem tomadas das mais diversas formas. E uma abordagem, por fim, sistêmica, que é resolver casos concretos. Tá? Precisa ser resolvido alguns casos. Esse é um deles. O aborto aconteceu. Ela teve a gravidez interrompida. Foi resolvido. Ela é rigorosa e lógica. Não pode se ficar discutindo e isso se manter. Pela lei, ela tinha o direito. Pela lei, ela tinha o direito. Existia uma família ali composta para ser responsável por ela e foi realizado. Um exemplo. Bastante polêmico, mas é um exemplo. Pessoal, e algumas informações, né? Algumas noções da bioética. Entre elas, começa pelo justnaturalismo ou direito natural, que é o direito espontâneo que surge da própria natureza do homem, né? A própria natureza social do homem. Então, os princípios do caráter universal, eterno e imutável. Ou seja, esses direitos naturais à vida, reproduzir-se, constituir família, são direitos à vida, à liberdade, a comer, a viver. Então, tudo que você entende por natural, e eu não vou me alongar aqui, por isso que o slide é mais curto, mas tem várias outras coisas para citar, mas tudo que é um direito natural, tudo que é um direito do ser humano, está previsto na bioética. Tá? E muitas vezes os direitos espontâneos do ser humano existir, nascer, reproduzir-se, comer, viver, se divertir. Tudo isso são direitos naturais, que a bioética já preconiza. Ok? Que a bioética já preconiza. Isso é bastante importante que a gente entenda. Certo? E nos fundamentos da bioética, então, que também faz parte dessa fase inicial, né? Eu tenho de natureza prática, são fundamentos úteis, são a não maleficência, a beneficência, a autonomia e a justiça. Então, basicamente, pessoal, a não maleficência é não causar mal, né? Você não pode causar mal àquele indivíduo, e isso parece muito claro e muito, como é que eu posso dizer, muito específico. Isso pode parecer muito óbvio, mas muitas vezes não é, né? E aí eu falo até da parte comercial muitas vezes, né? É você entender que você não pode causar mal. E por fim, o contrário, a beneficência, que é causar bem. Você tem como obrigação, como profissional de saúde, no nosso caso, sempre causar o bem. A autonomia, que é o paciente, o indivíduo, ele tem direito a uma autonomia, e a justiça, que a gente vai seguir todas as leis que nos são permitidas, ok? Dentro das considerações, pessoal, então, ela é uma reflexão sobre a vida, sem pretender chegar a uma discussão concluída ou última. Então, não existe conclusão, é isso e acabou, tá? Como a filosofia, ela tenta encontrar a melhor fundamentação, revendo sempre os seus argumentos.
Então, como eu já citei, não existe um é isso com certeza. Você busca um caminho que naquele momento é o melhor, ok? É o mais plausível, é o que mais se conversou, é o que melhor vai atender aquele momento, aquele indivíduo, aquele paciente, aquela organização que seja, tá? Mas ela não tem uma discussão conclusa e última, é isso e acabou, tá? É importante a gente entender que naquele momento foi o que foi feito como melhor. E ainda dentro da bioética, ela é de caráter problemático e questionador. Então sempre vai existir questionamento. Sempre vai ter uma reflexão sobre o futuro da humanidade, sobre os objetivos e métodos da ciência, respeitando a dignidade e a integridade do homem. Então, até que ponto se pode fazer uma fertilização in vitro para se buscar células-tronco? Até onde? Até que forma? Isso nós vamos discutir muito na pesquisa, né? E a bioética, por seu caráter prático e útil, ainda mais indispensável para toda atividade profissional, que tem a ver com a vida e a prática social. E essas normas têm que ser respeitadas por todos. Aí entram as leis, ok? Gente, entrando então na ética em pesquisa, tá? Vamos então falar aí, depois de toda essa introdução, toda essa parte básica, vamos falar da pesquisa. Então, existe uma lei, que é uma resolução de 1996/96, desculpa, uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, 196/96, que são as diretrizes e normas de pesquisas em seres humanos, que é o que eu vou citar de forma breve aqui. Então, é bastante importante que a gente lembre, que a gente entenda e que a gente tenha consciência que existe uma lei preconizando tudo isso, tá? Se baseando em tudo que eu vou citar. Então não é um achismo do Luiz Henrique, ou do José, ou do João, ou da Maria, ou da Sebastiana, tá? Existe uma lei que foi uma resolução que passou por toda uma discussão e, como eu já citei, lembrando que a bioética ela é constantemente aprimorada, ela é constantemente mudada, ela é constantemente revisada, ela é mutável, ok? E aí, pessoal, o que vai ser a pesquisa? Então, vai ser uma classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizável, ou seja, aqui já começa a primeira característica, da nossa pesquisa, do nosso trabalho, né? Aqui já começa a primeira informação que é importante vocês entenderem. Então, esse conhecimento generalizável consiste em teorias, relações ou princípios, ou ainda no acúmulo de informações sobre as quais estão baseadas, que possam ser corroboradas por métodos científicos aceitos de observação e inferência. Ou seja, primeira coisa de uma pesquisa dentro da bioética, essa pesquisa precisa contribuir para alguma coisa. Eu não posso fazer um negócio porque eu acho legal. Isso voltado para uma pesquisa em seres humanos. Que vai, nós vamos falar aqui na frente, mas que vai passar por um comitê de ética. Que vai ter um termo de consentimento livre esclarecido. Então, eu não posso pesquisar uma coisa só porque eu acho legal. Eu preciso contribuir para aquilo, principalmente para o todo, tá? E aí, pesquisas envolvendo seres humanos. Então, pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva o ser humano de forma direta ou indireta em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. Então, tudo que for ser humano, tá? Individual ou coletivo, vai ser uma pesquisa. Tá? De forma direta ou indireta. Por quê? De forma direta? Quando eu estou com aquele ser humano fazendo uma coleta, coletando algum material biológico, ou mesmo quando eu estou coletando algum dado daquele paciente, daquele indivíduo. Então, por mais que você não vai ter o tato, o toque diretamente com aquele indivíduo, tá? Por mais que você não vai ter aquele contato direto com aquele indivíduo, mesmo de forma indireta, exemplo, você vai coletar o prontuário daquele paciente. Você vai precisar de uma autorização. Estou dando alguns exemplos aqui. Da equipe de saúde, onde você for coletar esse prontuário, por exemplo, daquele médico. E você vai precisar da autorização daquele paciente, porque são dados deles. Aquilo é uma propriedade do paciente que ele pode ceder, dependendo da situação, tá? Mas que precisa ter o consentimento.
Nos protocolos de pesquisa, são documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais, informações relativas ao sujeito da pesquisa, a qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. Aqui mais ainda, pessoal, aqui eu vou gastar um tempinho, tá? O que acontece, turma? Eu preciso, no meu protocolo de pesquisa, no meu documento, informar tudo. Tudo. Anotem o que eu estou falando. Tudo. E tudo é tudo mesmo. Como que eu vou fazer essa pesquisa? Quem são os sujeitos? Se eu coloquei lá que é sexo masculino de verdade. Ah, mas eu vou pôr só uma mulher. Então não é só masculino. Se eu vou colocar que é dos 18 aos 30, é dos 18 ao 30. Ah, mas ele tem 17 anos, ele faz 18 amanhã. Não pode. Você não colocou 17 anos e 364 dias e 2 horas. Você colocou 18 anos. Estão entendendo? Então, essas informações têm que ser completas. Quem vai fazer essa pesquisa? Quem são os pesquisadores? São os biomédicos? São os biólogos? São os farmacêuticos? São os enfermeiros? Eles são graduados? São estudantes? Não, são os estudantes de fisioterapia. São os estudantes de biomedicina. São os que prestaram vestibular para a farmácia. Isso precisa estar muito descrito. Aonde vai ser? Em que local? Por quanto tempo? Quais os questionários? Então, esse protocolo é o documento, ou um dos documentos pertinentes, todos são importantes, de suma importância que tenha todas as descrições, por quanto tempo, quando vai ser a publicação, quem que ele vai contemplar, quais as exceções, inclusões e assim por diante. Porque isso vai, como é que eu posso dizer? Isso vai influenciar diretamente no resultado da pesquisa, na publicação da pesquisa, em como você vai atuar nessa pesquisa e assim por diante. Ok? Pessoal, nesse protocolo da pesquisa tem que ter a folha de rosto, projeto em português, orçamento financeiro detalhado, né? A própria remuneração dos pesquisadores, o termo de consentimento livre esclarecido e o currículo dos pesquisadores. Por que eu estou citando tudo isso? Eu vou explicar e depois, claro, o detalhe lá na frente. Porque o projeto, o próprio orçamento, você já tem que descrever, porque muitas vezes você coloca uma coisa lá que não é possível fazer. Quem que vai ser o patrocinador da tua pesquisa? Você mesmo? De onde você vai tirar dinheiro? Para que essa pesquisa não pare no meio do caminho. E aí você coletou um monte de informação que não serviu para nada. E aí você coletou esse monte de informação que não pode ser processada. E aí você coletou essas informações que não vão poder ter conclusão, não, você só perdeu o tempo das pessoas e o seu. Né? E o seu tempo. E o tempo das instituições, onde vai ser feita. A que se refere? Porque, quer queira, quer não, são pessoas envolvidas. São instituições envolvidas. Muitas vezes são constrangimentos envolvidos, porque eu vou dar um exemplo, você vai fazer uma pesquisa de hanseníase, que foi inclusive o meu tema de mestrado. E aí, aquelas pessoas estão já melindradas em falar da doença. O meu mestrado foi em qualidade de vida, em saúde nos pacientes hansênicos, que estavam em tratamento. São pacientes extremamente debilitados, principalmente psicologicamente, já são marginalizados pela sociedade. E aí você vai lá, pergunta, mexe naquele indivíduo, naquele psicológico, e aquilo não resultou em nada. Então isso é muito, muito importante. Então por isso que tudo tem que ser muito bem detalhado, tem que ser muito bem descrito, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Ok? O pesquisador, quem vai ser, pessoal, falando das responsabilidades? Ele vai ser a pessoa responsável pela coordenação e realização da pesquisa e pela integridade e bem-estar dos sujeitos da pesquisa, desde os pesquisadores, desde a instituição e desde os pesquisados e as informações. Porque aquelas informações são informações sigilosas, são informações extremamente sigilosas, são informações que não podem ter nenhum tipo de manipulação. E aí, essa pessoa vai coordenar a pesquisa, vai organizar, vai ser responsável, vai trabalhar os dados, ela vai fazer toda a análise e assim por diante. Então, é importante a gente ter essa responsabilidade e essa noção, tá?
Quem que é o patrocinador? É a pessoa física ou jurídica que apoia financeiramente a pesquisa. Porque hoje existe muito problema com isso também. Porque existem pesquisas e existem pesquisas. Por que eu estou citando isso? É claro que a indústria, por exemplo, farmacêutica, ela é importante. Mas a gente tem que observar o que vai ser manipulado nessa pesquisa. Por isso que, então, a gente precisa descrever quem vai patrocinar e de que forma ele vai fazer isso. Ok? Eu preciso sempre citar, pessoal, dentro da bioética, os possíveis danos. Dentro desses possíveis danos, o que seria? São agravo imediato ou tardio ao indivíduo ou à coletividade, com nexo casual comprovado, direto ou indireto, decorrente do estudo científico. Pessoal, antes de mais nada, tudo isso vai ser avaliado, depois a gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente também, pelo Comitê de Ética. Tudo isso vai ser avaliado pelo Comitê de Ética. Então é bastante importante que a gente se lembre, que a gente entenda que se qualquer coisa estiver fora dessas características, você vai ter a sua pesquisa brecada. Você não vai poder continuar. Então, você precisa analisar que possíveis danos podem ocorrer, inclusive os psicológicos. Tá? Se tem uma coleta, por exemplo, uma coleta de sangue, uma coleta de algum material biológico, o que isso pode causar? Se você vai fazer uma coleta de sangue, por exemplo, você pode ter um acidente de produção. Você precisa descrever. Então, tudo isso precisa constar dentro da sua pesquisa. O sujeito é o participante ou a participante, né? Individual ou coletivo, de caráter voluntário, isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo, de caráter voluntário, vedada qualquer forma de remuneração. Então, esse indivíduo não pode, em hipótese alguma, receber nenhum tipo de forma de remuneração, tá? E é importante, como eu já citei, os comitês de éticas em pesquisa. São colegiados interdisciplinares independentes com munus público, ou seja, com formas públicas de caráter compulsivo, deliberado e educativo, criados para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. Então existe um comitê. Então, todas as vezes que você tiver uma pesquisa que envolva seres humanos, como eu já citei lá atrás, essa pesquisa vai ter que passar por um comitê de ética, que é um colegiado interdisciplinar, ou seja, pessoas de várias disciplinas que são independentes, tá? Que são de forma pública conhecidas, que vão consultar, deliberar e até educar para defender os interesses do sujeito da pesquisa, das instituições e toda a pesquisa em si. Tá bom? Isso é muito importante. É primordial o termo de consentimento livre esclarecido, ou seja, vou ler e vou explicar. A anuência do sujeito de pesquisa e ou de representante legal, livre de vícios, simulações, fraudes ou erro, dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos ou incômodo que essa pessoa pode acarretar, formulado em termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na pesquisa. Ou seja, é um termo, é um papel que a pessoa assina. E quando ela assina, ela tem que saber tudo. E aí, de novo, tudo o que vai acontecer com esse indivíduo, com essa pesquisa. E onde isso vai ser publicado, de que maneira, de que forma. Tá? Por isso que está escrito aqui, ó, livre de vícios, simulações, fraudes, né? E qual a natureza da pesquisa? Qual a natureza da pesquisa? Quais os objetivos? Quais os benefícios previstos? Quais os riscos? Todos, por menor que ele seja. Por isso está escrito aqui, ó, por menor que seja, pormenorizado, tá? Tem que ser de forma voluntária. Então, ou ele assina ou alguém responsável por ele. Esse termo de consentimento livre esclarecido ele tem que ter uma linguagem acessível. É o documento junto com o comitê de ética mais importante. Tá? Então, ele precisa de uma linguagem acessível. Não adianta só ter linguagem técnica que o indivíduo não vai entender. E na maioria das vezes ele não entende. Tem que ter justificativos, objetivos, procedimentos que serão utilizados na pesquisa, os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios, para ele entender que ele está ali fazendo uma doação por um bem comum. Ele está gastando o tempo dele, ele está doando o tempo dele por um bem comum. Ele está gastando o tempo dele por um bem maior. Ele precisa entender isso.
os métodos alternativos existentes, a forma de acompanhamento e assistência, assim como seus responsáveis. Tudo tem que estar contemplado nisso. Tá? Ainda, garantia de esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa, sobre metodologia, informando as possibilidades de inclusão em grupo de controle ou até os placebos. A liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu cuidado. Isso é bastante importante. Ainda, garantia ao sigilo, que assegura a esse indivíduo a privacidade dos sujeitos quando aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. Então é importante lembrar. Você imagina um paciente de HIV? Ele ter publicado que ele tem HIV? Né? Precisa também ser descrita a forma de ressarcimento das despesas que eventualmente esse indivíduo possa ter, decorrente da participação dele. Formas de indenização diante de eventuais danos. Então vocês vejam que é muito, muito sério. Pessoal, então esse consentimento livre esclarecido, esse termo, ele é um uso burocrático de um documento obediente às normas legais. Ele envolve uma proteção do pesquisador e da instituição de pesquisa. Por quê, gente? Isso é importante para o paciente? É. Mas a mais importante ainda é para nós que estamos fazendo a pesquisa. Por quê? A qualquer momento esse indivíduo pode falar que ele não sabia o que estava acontecendo, ele pode falar que ele, nossa, mas eu nunca soube que eu ia fazer uma coleta, eu nunca soube que eles iam coletar os meus dados rancênicos, ele nunca soube, né? Então, enfim, ele pode alegar N situações. Se você tem um termo de consentimento, você também se protege, a instituição se protege, né? Então existe um compromisso moral dos profissionais a respeito dessa pessoa e também do paciente e desse participante. Então é um comprometimento de todos, da instituição que está assinando ali junto com você. Né? Existe um consentimento do paciente e dos profissionais envolvidos nessa pesquisa. Então esse termo de consentimento é de suma importância para tudo isso. Ok? E aí, quase chegando ao final, né, quando o pesquisado, foi incapaz. Então refere-se ao possível sujeito da pesquisa que não tem capacidade civil para dar o consentimento. Então aí deve ser assistido um representante de acordo com a legislação brasileira vigente. Aí é só você olhar. Se for um menor de idade, vão ser os pais. Se for um idoso capaz da mesma coisa, então aí é só seguir a lei. Ok? Pessoal, dentro da ética na pesquisa, então, é importante a gente lembrar, então, do consentimento livre esclarecido, é um resumo, né? As ponderações entre os riscos e os benefícios, tá? A garantia de evitar danos previsíveis e a relevância social da pesquisa. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Então, primeiro, o termo de consentimento, livre esclarecido, né? A ponderação entre os riscos e benefícios. Então, assim, pessoal, isso tem o Comitê de Ética também vai avaliar, mas você também precisa avaliar. Até onde é necessária essa pesquisa? Então, você vai ponderar esses riscos. Vamos falar, por exemplo, na pesquisa em animais. Até onde você vai colocar a vida dele em risco? Quais os benefícios de colocar a vida dele em risco? Até onde esse ser humano vai ser exposto e isso vai trazer benefício para ele? Então, é importante ponderar entre os riscos e os benefícios. Isso realmente pode trazer algum benefício? Essa pesquisa realmente pode agregar valor a essas pessoas? Ah, sim, pode. Mas o risco é qual? O risco é esse. Ah, mas as pessoas já vêm a óbito por causa dessa doença. Então tudo isso tem que ser ponderado pelas pessoas, pelos envolvidos, pelas instituições e, claro, vai ser avaliado pelo Comitê de Ética. Vai ter que ter também, é importante a gente observar também a garantia de evitar danos previsíveis. Então tem muitas coisas que já são previsíveis que você já evita. E aí, por último, a relevância social da pesquisa, até onde essa pesquisa vai agregar valor àquela sociedade, àquele indivíduo, àquela comunidade que você está pesquisando. Ok? Pessoal, eu coloquei esse slide aí só para a gente lembrar que existem uns conselhos, né, regionais e federais de farmácia, de biomedicina, de medicina, de fisioterapia, e eles sempre têm as nossas legislações. Então, vocês também podem consultar, tá? Esses conselhos regionais, federais. Eu coloquei aí de farmácia e biomedicina, que é quem usualmente a gente mais usa, até pela nossa profissão, por eu dar aula, principalmente nos cursos de farmácia e biomedicina, eu coloquei os dois aí. Mas todas as classes, todas as profissões, elas têm os seus devidos conselhos. E normalmente lá tem todo o comitê de ética, tem toda a legislação, até para atuação. Então isso também ajuda bastante vocês, tá bom? Pessoal, é fundamental, então, a adequação aos princípios científicos que justifiquem
e com possibilidades concretas de responder à incerteza. Então a pesquisa precisa responder a um porquê. Ela não pode simplesmente ser um acho, baseado em nada, né? Fundamentada na experimentação prévia realizada em laboratórios, animais ou em outros fatos científicos. Então você precisa ter uma justificativa muito importante, muito bem justificada, muito bem fundamentada, muito bem descrita, para que isso justifique o trabalho que você está fazendo. Ok? Então, o desenvolvimento preferencialmente de indivíduos com autonomia plena, respeitando sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes, quando as pesquisas envolverem comunidades. Garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzem em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sempre após sua conclusão. Tá? Como eu já citei anteriormente. Então, essa pesquisa vai agregar benefícios, né? Mesmo após a conclusão da pesquisa. Garantir o retorno dos benefícios obtidos. Né? É claro que a pesquisa é uma pesquisa. Você está com uma proposta. Mas é sempre importante garantir esse retorno. E o que você descobriu tem que voltar em primeiro lugar para aquela população que foi pesquisada. Né? Comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa. Então, por exemplo, eu fiz minha pesquisa no Instituto Adolfo Hall em Paraná, onde eu fiz ali, era um posto de saúde de referência para os pacientes rancênicos. Então, o primeiro lugar que eu comuniquei minha pesquisa foi lá. Né? Assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, assegurar a inexistência de conflito de interesse entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa ou o patrocinador, né? Isso é bastante importante e ético. E aí, gente, finalmente, né, chegando praticamente ao final aí, de forma bem clara, né, é importante a gente ter o bom senso e seguir as leis. Então, por que eu coloquei a figura do controle de qualidade? Primeiro, o bom senso. O bom senso ele já vai filtrar muita coisa. E é claro que só o bom senso por si só, ele não resolve, porque esse bom senso ele é variável de pessoa para pessoa. Né? Mas ele já é um controle de qualidade. Por que eu coloquei aí a foto do Capitão Nascimento? Porque as leis elas estão de olho em tudo isso. Então você, não seguindo o bom senso e as mais diversas regras e normas, as leis estão lá para garantir esse controle, para garantir essa efetividade de tudo aquilo que eu citei anteriormente e para ter a punição se assim você não o fizer. Tá? Então é bastante importante que finalmente a gente entenda do controle de qualidade, que é o bom senso e as leis. Ok? Pessoal, eu agradeço bastante a participação de vocês. Eu agradeço bastante, muito o convite aí mais uma vez da Liga, essa Liga tão atuante, essa Liga que é muito importante para todos vocês. Sejam gratos a essa Liga, que são pessoas que se dedicam, claro que eles também têm o crescimento deles, mas são pessoas que se dedicam bastante, se dedicam muito a vocês para esse crescimento. E como eu sempre cito, né, a gratidão ela é muito importante, seja para o que for. Então, muito obrigado à Liga por esse convite. Muito obrigado a todos vocês que confiaram na Liga e na gente. Muito obrigado à Unip e em nome aí da nossa coordenadora Renata, a Renata Bittencourt, eu faço um agradecimento sempre que ela confiou, né, aí a minha estadia junto com vocês. Então, eu agradeço muito a Renata pela pessoa que ela é e por ter essa confiança na gente e a todos vocês que participaram. Tá? No próximo slide eu vou deixar o meu contato para qualquer dúvida. Eu peço aí que vocês possam curtir as páginas, né, do Biomédico Saúde, tanto na fanpage, quanto no Instagram, quanto no curso lá no canal Biomédico no YouTube, para que a gente possa também estar sempre acrescentando na vida de vocês. Tá? Muito obrigado, uma boa semana a todos, gratidão, Deus abençoe, eu estou sempre à disposição. E eu espero ter colaborado aí com todos vocês na medida que dentro do conhecimento da gente. Tá bom? Uma boa semana a todos. Muito obrigado e um forte abraço.